João Carlos Haas Sobrinho foi um médico sulista de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que viveu na região de Porto Franco, Maranhão e Xambioá, Tocantins, entre as décadas de 60 e 70 durante a guerrilha do Araguaia. Ele morreu em 1972 aos 31 anos de idade, mas o corpo nunca foi encontrado. Ele até hoje é reconhecido com muito carinho, muito afeto, né? Todo mundo tem muita gratidão por ele, porque ele cuidou das pessoas, que era assim, é o jeito dele, era esse, né? Ele escolheu a medicina, eu acho, porque ele gostava de resolver os problemas dos outros, né? Gostava de cuidar para o outro ficar melhor. E ele exercitou muito isso na região ali em Porto Franco, por 2 anos, né? Então lá tem muitas pessoas que têm memórias muito bonitas, afetivas dele, né? Tem um guarda-roupa dele que uma moça lá guardou, tá lá como se fosse uma peça assim de museu, né? É emocionante ver esse carinho. E eu me alimento muito dele também, porque nós ficamos com uma saudade muito grande de nunca mais vimos, né, o nosso irmão. Meus pais morreram sem poder sepultar esse filho, porque nós não encontramos os restos mortais. Meus pais eram extremamente católicos, então assim foi um baque para eles, né, ter essa perda sem explicação, sem uma justificativa, né. Durante os anos em que viveu nas divisas do Pará, Maranhão e do norte de Goiás, Dr. João Carlos, conhecido como Dr. Juca, atendeu centenas de pessoas, fez cirurgias, montou o hospital comunitário e ajudou moradores da região. Eu acho encantador que eles mergulham nesse tema, nessa história que é do seu lugar, né? E não estamos estudando uma história que aconteceu em Paris, que aconteceu na Inglaterra, não, é uma história daqui. Então isso eu acho que fortalece muito a região, né? E as pessoas se sentem parte da história. A trajetória do médico que se tornou doutor Araguaia é contada em documentos e por quem viveu com ele. Já se tornou revista e estará documentada em audiovisual. A ideia de transformar a história do médico João Carlos Haas em Doutor Araguaia em um documentário surgiu há cerca de 2 anos. As gravações acontecem em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Bico do Papagaio no Tocantins, Porto Franco e outras cidades do Maranhão e também no sul do Pará. A expectativa é que o documentário esteja disponível à população em 2024. A ideia não é fazer um filme comercial. A história é muito bela, está sendo produzida com muito carinho, tem muita informação de conteúdo, bem bacana, mas a ideia é fazer um documentário com viés cultural para resgatar a memória dessa história, desse período escuro, difícil do nosso país, mas que teve por trás, muita gente não sabe, muitas histórias belas de seres humanos.